Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade, né? Mais uma vez falando sobre um assunto sério, um assunto que nós já passamos por isso, né? É um assunto meio difícil de se tratar, mas existe isso. Ofensa. Às vezes nós somos ofendidos, às vezes se sentimos ofendidos, às vezes a pessoa até ofende o outro e não percebe que ofendeu. Pode acontecer sim isso aí. Hoje eu gostaria de falar de pessoas que andavam com Jesus e ofenderam a Jesus, mas Jesus não se sentiu ofendido. Que coisa linda, né? Você ofendeu o outro e o outro diz assim, não estou ofendido. Isso é do ser humano. Então Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele chamou 12 pessoas para andar com ele. 12 pessoas. E durante 3 anos, Jesus curou, Jesus pregou, Jesus ensinou a amar, ensinou a perdoar. Jesus deu muitos ensinamentos para esses 12 homens e para a multidão que acompanhava Jesus. Muita gente seguia Jesus, mas Jesus tinha esses 12 que ele chamou para andar com ele, aprender com ele o que é amar, o que é perdoar, o que é conviver. Jesus até autorizou esses 12 homens a curar no nome dele. 12 homens que Jesus chamou. E no meio desses 12, teve 3 que ofendeu a Jesus. Mas Jesus não se sentiu ofendido. Jesus sabia que aquilo ali era do ser humano. Quando Jesus foi traído por Judas, Jesus estava ali celebrando a ceia e ele disse, olha, aqui no meio de vocês tem um que vai me trair. Jesus poderia até dizer logo, né? É você que vai me trair, por que você vai fazer? Não, Jesus só fez dizer, no meio aqui de vocês tem um que vai me trair. Olha a simplicidade, olha a maneira, a humildade dele falar. No meio aqui de vocês, um vai me trair. Pronto, só disse isso. E realmente aconteceu. Judas traiu Jesus, foi lá, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Traiu Jesus, andou com Jesus, aprendeu muito com Jesus. E traiu Jesus. Uma ofensa muito grande, né? Entregar Jesus aos romanos. Jesus foi julgado, condenado, crucificado, tudo isso injustamente por causa da traição de Judas. Jesus não se sentiu ofendido, porque Jesus sabia que alguém ia trair. Ele também sabia quem era, mas ele não ia dizer. E Jesus também disse o seguinte a Pedro, olha Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar 2 vezes. Aí Pedro, eu sim, você mesmo. Jesus disse isso, ele vai negar. O galo cantou. E Jesus estava andando pelas vias públicas, carregando a nossa cruz. Aquela cruz era nossa, os nossos pecados estavam ali na cruz. E Jesus carregando. E os discípulos tudo de longe olhando, fugiram com medo. E uma pessoa disse aos soldados, esse aí com Pedro, esse aí é um deles. Aí foram perguntar e Pedro disse, eu não conheço esse homem, eu não sou um deles. E depois perguntaram de novo. Quando perguntaram a 3ª vez, e Pedro negando, não, eu não sei quem é este homem, eu não ando com ele, não andei com ele. E o galo canta. Pedro se lembrou daquelas palavras de Jesus. Antes do galo cantar pela 2ª vez, você vai ter me negado 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Um choro de arrependimento por ter negado de estar andando com Jesus. Ele ofendeu Jesus. Mas Jesus sabia que isso já ia acontecer e ele disse. Judas traiu, Pedro negou. E quando Jesus ressuscita, os discípulos estão ali dentro de uma casa, tudo com medo, ali preso, com medo dos soldados.
E Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Nesse momento Judas não está. E os discípulos vão dizer a Judas: olha, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ressuscitou. Sabe o que Judas diz? Eu só acredito se eu ver. Isso é uma ofensa, né? Andar com Jesus, Jesus disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia, e você não crê? E quando Jesus aparece outra vez aos discípulos, nesta ocasião, Judas está presente. E Jesus diz logo: Judas, olha aqui as marcas. Olha aqui as marcas. Não é marca de sofrimento, não, é marca de amor que eu tenho por toda a humanidade. Olha as marcas na minha mão. Coloque o dedo aqui. Jesus não se sentiu ofendido. Ele foi ofendido por Pedro, por Judas, por Tomé. Será que às vezes Jesus não pode se ofender por nossas palavras, atitudes ou omissões? Às vezes nós negamos Jesus, será? Então essas pessoas que andavam com Jesus ofenderam a Jesus, mas ele não se sentiu ofendido. Às vezes tem essa questão, né? Às vezes alguém quer nos ofender e nós não se sentimos ofendidos. É difícil, né? Fazer de conta que a pessoa não disse nada. Não disse nada não, deixe para lá. Não vou levar em consideração, né? É difícil passar por isso. Às vezes ouvir uma coisa e dizer assim, vou deixar para lá. É muito difícil, mas é possível sim ouvir indiretas e dizer assim, vou deixar para lá. Vou fazer de conta que não fui ofendido. Amanhã estaremos aqui falando sobre agora Jesus. As pessoas se ofendiam com Jesus por causa da verdade que ele dizia. Jesus dizia a verdade. E as pessoas se sentiam ofendidas. Jesus não estava ofendendo a ninguém, mas as pessoas se sentem ofendidas. Amanhã vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre as palavras de Jesus, em que as pessoas às vezes se sentiam ofendidas com a verdade. A verdade às vezes dói, né? Amanhã estaremos aqui encerrando, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.